Almoço Band News, com Guto Graça. O Guto me mandou assim, fora do ar, me ouve? Não sei, Guto, vou testar agora. Você me ouve? Agora é ao vivo, Guto. Bom dia. 1, 2, 3, teste. Bom dia, bom dia. Eu falei faraó? Bom dia. Faraó? Eu tô ouvindo, tá perfeito, Guto. Mas, tirando a parte leve, a gente vai trazer hoje, porque as redes sociais ficaram pesadas. Estão pesadas desde domingo. E aí, seja pra retratar o que aconteceu, seja para opinião dos dois lados. E aí o Guto fez um compilado do que movimentou desde então, o que a rede social traz em relação aos ataques que aconteceram em Brasília. Guto, inclusive na abertura hoje do primeira edição, eu fiz um texto a respeito de infotoxication. As pessoas estão infotoxicadas de tanta informação e boa parte de procedência duvidosa ou criminosa. O que está rolando na cabeça da gente por esse bombardeio de informação? Bom dia, Guto. Bom dia, super bem lembrado. A gente não é tecnocrata da comunicação esse assunto. O que a gente trata de falar dessa intoxicação, do excesso de informação, sim, o ser humano tem uma capacidade cognitiva que a gente está descobrindo aos poucos. E a capacidade de intoxicação de informação começa a atrapalhar. O melhor exemplo que eu dou, Vinícius, parece entretenimento, parece bobagem, mas foi o erro na entrega do Oscar, onde alguém intoxicado pelo Twitter, um diretor de uma grande corporação, por distração, aquilo é um dos sintomas da intoxicação. A gente acaba não prestando atenção no importante, distraindo na nossa vida, e na mesma coisa segue a distração na informação, o Vinícius. Então, agora, sobre o que aconteceu em Brasília, é tanta coisa, Vinícius, Agatha, que demandaria tentar quase que ter um programa. Eu vou tentar ser bem breve e sem ser impreciso. Primeiro, vamos falar das redes às 6 horas da manhã de hoje, como elas amanhecem com relação a Brasília de volume de postagem. 70% com reprovação, só que, amigo, você tem 22% de aprovação e de relativização. Ok. Só que para a gente compreender que existe sim um passo que sente que o negócio pegou pesado a ponto de ganhar discordância, foi o que a gente falou do apagamento. A gente faz leitura de máquina e a máquina fica fazendo leitura das redes e ela tira prints aleatórios. O que a gente começou a ver de domingo para segunda? Um apagamento monstruoso dentro de apoiadores de Bolsonaro que haviam postado favorável à movimentação que estava acontecendo e depois apagaram. Foram 150 mil postagens que apagaram, mas muitas delas o print é soberano. Eles ficam, ou seja, teve uma sensação ali, Vinícius, vendo a forma do quebra-quebra, que o próprio apoiador do Bolsonaro se sentiu num certo constrangimento, ou, epa, isso é coisa errada, pode pegar ruim e ficar ruim para mim. E apagou, repito, 150 mil posts de apoio à manifestação foram apagados de domingo para segunda-feira, Vinícius. Guto, eu costumo dizer o seguinte, que o futuro está ao vivo. O que eu quero dizer com isso? Eu fui lá e deletei. Não adianta. Alguém printou. E o teu pensar naquele presente vai te ser cobrado no futuro pelo seu posicionamento, ainda que recaia algum arrependimento sobre isso. Em algum momento a gente viu um tsunami de apagamento tão grande como esse, Guto? Porque não é comum, né? Não, Vinícius. Como excelente repórter que você pega exatamente esse ponto fora da curva. Ou seja, passou ali naquele momento aquele tipo de agressão à democracia, aquele tipo de insanidade, de barbárie, não tem outra palavra, antes até do que vândalo, terrorismo, para mim aquilo é uma barbárie, é um ataque sem precedente da forma que foi. Essa reação não houve nas redes brasileiras com conotação política ou com conotação até mesmo de uma pista que às vezes se mistura, que é de Big Brother. Foi um apagamento coletivo muito forte, ou seja, teve bolsonarista que pensou, peraí, isso pode me prejudicar no futuro, ou profissionalmente, ou pessoalmente, ou de alguma forma. E Guto, e aí quando você fala em pode prejudicar, a gente viu fake news à torto e à direita, durante até
inclusive, os ataques, né? O que está acontecendo agora, vamos lá, se durante 4 anos anteriores, quando tinha fake news, ficava aquele rebuliço, etc e tal, subia, a gente começou a ter mais clareza. Vamos falar agora, efetivamente, da história da idosa que morreu nas dependências da Polícia Federal. Ok, isso foi desmentido no correr em 2 horas e meia após a primeira postagem, só que o assunto perdurou por 36 horas. Ou seja, quem estava difundindo aquilo era pegar o nomezinho e falar, cara, você está difundindo, não é fake news, você está difundindo mentira. É começar a sair, sabe, do mundo do cancelamento e começar a dar celeridade, buscar processos judiciais para essa pessoa. Ah, eu não sabia. Desculpa, se você está compartilhando algo, a gente tem que começar a responsabilizar, sobretudo aqueles que têm mandato. Quando não apagam ou quando não pedem desculpa pela informação errada postada, ou seja, o caso da idosa, repito, foi mais uma prova de maturidade, como estamos reagindo de uma velocidade mais diferente. Ou seja, a gente conseguiu mostrar e falar, agora, a gente tem que começar, Vinícius, Agatha e ouvinte, a sair do, olha, que coisa feia que fez deputada tal, que coisa feia que fez o influencer. Não! Se ele continuou compartilhando e da onde veio essa mentira, a gente tem que apurar e ver. É muito fácil você buscar os 5 posts iniciais e os 3 posts de pessoas com mais densidade que possam ter divulgado. Isso não é um trabalho de Sherlock Holmes. Você em casa consegue, não precisa do meu Big Data para fazer isso. Ou seja, a gente tem que começar a, sabe, trazer para o mundo jurídico, para o mundo real. Foi mais uma reação, repito, que a gente acha exemplar. Como também não posso deixar, e vão falar, lá viu o Guto elogiar Lula. Não. É elogiar comportamento quando começa a guerra de hashtag. Subiu a hashtag, Lula vai cair. Ok? Quando você chegou, ao invés de começarem, no passado subiu uma hashtag dessa, começava, Lula, grandes feitos, etc. e tal. Não. O próprio lulista começou a simplesmente zoar. Então, a história do Lula genocida, do Lula vai cair, hoje, quando você chegou nas últimas 48 horas, foi zoação. Ou seja, o próprio pessoal apoiador começou a entrar naquelas hashtags que ficam mais, ao invés de começar a sua guerra de hashtag, começou a postar na hashtag que de ataque é um elogio. Então, Lula vai cair nos braços do povo, representava 43% da hashtag Lula vai cair, que foi lançada em oposição ao Lula. Ou seja, começa a ter movimentações diferentes no jogo de rede social. Aqui, falo como quem analisa, literalmente assim, comentarista vendo de fora. Teve mudança? Teve mudança nos últimos tempos. A gente está vendo isso aqui agora. Guto, sobre a imagem dessa senhora que foi usada de maneira criminosa na produção de uma fake news, é a senhora Deolinda Tempesta Ferracini, uma senhora Agatha de 80 anos, que faleceu, sabe quando? Em outubro. Ela teve um AVC, morava na cidade de Vinhedo, perto de Campinas, Guto. Ela faleceu em outubro e teve a sua imagem exposta num banco de dados e de lá extraída a imagem para a produção de uma notícia falsa. Guto, para fechar o nosso papo de hoje, nas redes, o resultado das eleições, que aqui no Grupo Band nós falamos o tempo todo, o resultado de um processo legítimo, de um processo probo, onde não houve fraude, onde não temos fraude comprovada nas últimas décadas, desde o início da utilização da urna eletrônica. As redes já aceitaram o resultado ou ainda tem um pedaço que não? Vinícius, aí é algo que a gente vai ter que trabalhar, e isso sem bancar profeta do passado. Lá atrás, quando começavam a ter essas afirmações distópicas sobre a urna, eu falava, vamos dar um plano amostral de 0,3 de urnas impressas para entregar, para dissipar esse tipo de dúvida, para não pairar. Para a gente compreender o quão grave é, dentro da bolha de apoio do presidente Bolsonaro, em 4 milhões de perfis que estão ativos em apoio, entenda, apenas 28%, nunca mais que 30% dos eleitores de Bolsonaro nas redes se manifestaram de forma clara com a aceitação total do processo. Ou seja, passa daí pela liderança do Bolsonaro de dizer perdemos,
entender, compreender o jogo democrático. Vamos voltar daqui a 4 anos para a gente começar a compreender isso. Repito, é muito grande o questionamento. A gente nunca teve isso em nenhum tipo de processo eleitoral, nem antes de rede social, nem posterior, nem questionando presidentes que eram talvez polêmicos, como Fernando Collor, nem mesmo Dilma, nunca houve isso. Então a gente tem que começar a botar uma bola no chão e falar com esse tipo de eleitor que existe um processo concluído, processo fechado, Vinícius. A gente tem que começar a ver quem é o responsável para não estar, para essa loucura estar continuando, entendeu? A gente tem que começar a botar nome aos bois e parar só de chamar de gado. Não, olha, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque tem uma não aceitação. Quem pode resolver isso? Quem pode resolver isso é quem fala direto. Então, a gente está muito claro, esse processo não pode perdurar por 4 anos com uma parcela tão grande da população negando de uma forma quase desagradável. É negar a matemática, é negar a ciência, é negar a vacina, é negar a terra geóide, é quase que a gente tem que entrar num terraplanismo de ideias. Temos que ser responsáveis e, repito, é imprensa, é liderança política, sociedade civil. A gente vai ter que transformar a verdade em tão sedutora quanto a mentira. Senão, não vai ter jeito, Vinícius. Não tem jeito. Guto, antes da gente encerrar de forma definitiva, trazer um destaque que você também acabou captando nas redes, antes dos ataques bolsonaristas no domingo, muitas homenagens ao grande, gigante Roberto Dinamite. Eu lembro de ter cruzado com ele algumas vezes no corredor. Ele era unanimidade. Ele era fofo com todo mundo. E aí, o resultado disso foi que todo mundo, e aí não importava time, resolveu homenageá-lo de alguma forma, né? E a gente tem que dar um dado fantástico para entender a dimensão do Dinamite, do Roberto, que, assim, eu senti como parte da história do mundo que me recebeu indo embora, senti, é fato, entendeu? Não só por essa presença dele, tanto no campo, que eu vi, depois no campo político, depois no campo do esporte, depois cruzando com ele exatamente assim, em eventos. Então, era alguém muito presente. Só que saindo desse obituário, primeiro eu entendi, o nome dele foi nacional, foi muito além do Rio de Janeiro, com um peso igual de tamanho. Só que tem um dado, Agatha, Vinícius e torcedores, em especial do Flamengo. Vamos lá. Em 1 milhão de torcedores do Flamengo, nas últimas 48 horas, 1 milhão de torcedores do Flamengo, perfis abertos, diversas redes. 53% homenageando o Roberto Dinamite. Ou seja, é entender a dimensão do Roberto Dinamite, mais do que a gente vê a homenagem de quem viu, ou de um vascaíno, ou de alguém extremamente equilibrado, é entender a massa como um todo, digamos assim, a inteligência artificial, não, a inteligência natural de redes, ou seja, dentro de uma torcida do Flamengo, em 1 milhão de perfis auditados, 53% prestavam reverência e homenagem ao ídolo do Vasco. Então, parabéns a essa torcida do Flamengo que se comportou merecendo um elogio dessa vez, Agatha. Homenagem só dessa vez, hein? Senão daqui a pouco a gente vai começar a ser mal compreendido aqui. Homenagem mais do que merecida. Dinamite foi um gigante e aí faz história mais uma vez aí com esse número que o Guto traz impressionante de quantos flamenguistas homenagearam o Dinamite depois da morte. E o Guto trouxe uma frase que, sem nenhuma hipérbole, ou seja, nem o exagero, eu vou colocar como grande norte para a minha vida, Guto. Uma frase muito incrível que você falou, que é uma missão nossa como jornalistas profissionais. Tornar a verdade tão sedutora quanto a mentira. Guto, obrigado por tudo, mas especialmente por essa frase. Tornar a verdade tão sedutora quanto a mentira. Um abraço, Guto, obrigado. Um abraço, e só completando o Bancando Chato, e junto para tornar isso, tem um trabalho técnico a ser feito, que eu já me coloco à disposição de entidade e sociedade civil para trabalhar. A gente está falando de algoritmo. Se o lado do mal usou o algoritmo, o lado do bem tem que aprender a usar também, Vinícius.